A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus, os santos ensinamentos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja. Se você perdeu algum dos nossos encontros, os procure, os nossos anteriores, e você participe conosco. Se inscreva no nosso canal para que você sempre seja ligado com todo o ensinamento da igreja. A nossa linguagem aqui na Escola da Fé Católica no YouTube é uma linguagem facilitada, é uma linguagem simples, para que você entenda o ensinamento da igreja, para que você entenda a cristologia, mariologia, angelologia, tudo que nós temos, de rico na igreja, nós estamos aqui transmitindo para você, numa linguagem bacana, numa linguagem para você catequista, para você ministro, para você leigo, para que você entenda melhor a igreja, a espiritualidade em que você está inserido. Somos cristãos, estamos debaixo da bênção do Senhor. Isso é muito sério, meu irmão e minha irmã católica. Procure mesmo estar na igreja. Não procure Jesus aonde ele não está, viu? Muitos se intitulam sendo de Jesus, mas não são. Para nós católicos, Jesus é o Cristo de Deus, única revelação do Pai. Ele é o Senhor, ele é Deus encarnado. Se alguém te disser que Jesus é só um mestre cósmico, um avatar, alguém só no mundo espiritual, você pode até respeitar esse ensinamento, mas você não pode acolhê-lo para si. Jesus não é nada disso, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Deus encarnado e ressuscitado. Ele é maravilhoso, ele é um mistério oculto de Deus revelado para nós. Então, veja, desde o nosso primeiro encontro, você vai entender o grande mistério da igreja, tudo que São Paulo, na Sagrada Escritura, foi nos ensinando, tudo que o magistério da igreja está nos trazendo à luz para entendermos a Sagrada Escritura, toda a revelação de Deus. Então, hoje, continuando, eu quero te convidar, pegue a sua Bíblia, o seu catecismo em primeiro lugar, o catecismo da Igreja Católica, catecismo da Igreja. Vamos ler o parágrafo 75. Vamos começar pelo parágrafo 75. A tradição apostólica. Cristo, Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, nós vemos isso no Velho Testamento, completado por ele. Jesus completa todo o Velho Testamento. Por isso que ele diz: eu não vim tirar da lei um ponto, uma vírgula, um jota. Eu vim para levá-los todos à perfeição. Então, ele completa tudo. E por sua própria boca promulgado. Fosse por eles pregado. Então, esse ensinamento que Jesus falou, anunciou, fosse por eles, pelos discípulos, pelos apóstolos também pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes dons divinos. Então, olha que interessante, como nós já falamos em encontros anteriores. Olha a imagem que você está vendo agora. A imagem da Eucaristia. Ali Jesus, ele começa a dar estrutura para a sua igreja. Ele se reúne com 12 apóstolos, ainda Judas o trai. Nessa imagem, você lá ao fundo consegue ver uma imagem de um homem saindo, Judas saindo. Judas sai, Jesus celebra a Eucaristia de seu corpo e sangue, alma e divindade entre nós. Daqui a pouquinho estaremos estudando sobre o mistério da Santa Missa, você vai entender isso melhor ainda. Mas olha só, para que chegassem a esse ápice, que era a instituição da Eucaristia na igreja, porque como nós vimos nos encontros anteriores, a Eucaristia e o Calvário são um mesmo altar. Para que chegasse a esse ápice,
ele foi ensinando, ele foi fundando a igreja, ele foi revelando o Pai para o mundo. Ele é a revelação oculta. Nós vemos agora nessa imagem que você está vendo agora, olha Jesus pregando o Evangelho, olha o povo em volta de Jesus, né? Nós vemos até alguém ajoelhado a seus pés, querendo, como dizer, nós te reconhecemos como Deus. Isso não é só um homem, porque eles olhavam e viam um homem normal, né? 2 olhos, 2 orelhas, voz, cabelo, mas eles falavam, não, isso é muito mais. Ele é mais do que um homem, ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo de Deus. Então nessa imagem nós vemos Jesus anunciando o Evangelho, né? Jesus ensinando muita coisa ali, que algumas foram escritas para que chegasse até nós toda a revelação escrita, mas muita coisa Jesus ensinou que não foi escrita. Verdade, verdade. Hoje eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus, aonde há palavras que Jesus ensinou e que nós não encontramos no Evangelho. Nossa, te deixei curioso agora e você vai ver, né? Como Jesus ensinou muito mais. Mas São João, no final do seu Evangelho, ele diz: não conseguimos escrever todas as coisas que Jesus fez e falou, porque seriam precisos milhares de livros. Mas os que nós escrevemos estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, né? Então nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então vamos ver como a igreja vai nos ensinando esse tripé, né? Que eu sempre falo: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Então aqui no parágrafo 76 diz assim: a transmissão do Evangelho. Então você está vendo a figura ali, Jesus pregando o Evangelho. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de 2 maneiras: oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. O que são as sugestões do Espírito Santo? O Espírito Santo que foi ensinando a igreja a ser igreja. Deu para entender? Aí surgem os dogmas. O que são dogmas? Verdades de fé reveladas. Uma coisa que já é real no mundo espiritual e que nos foi revelado. Um dogma, uma verdade de fé. Os ensinamentos dos santos doutores. Nós pegamos São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, São Tomás de Aquino, São João Damasceno, tantos doutores na nossa igreja. Os concílios da igreja, quantas vezes a igreja se reúne em concílio para nos trazer as luzes, né? Então, as sugestões do Espírito Santo, a igreja caminha ouvindo a voz do Espírito Santo também, que é Deus. E aí ele continua. Então, isso oralmente. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Olha que lindo isso. Vocês já imaginaram que lindo o Espírito Santo dizendo para eles: Pedro, Paulo, Tiago, Mateus, Lucas, João, Marcos, escrevam. Escrevam, porque a igreja do futuro vai precisar. E eles escreveram. Graças a Deus que escreveram. E graças a Deus, você e eu já estudamos sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura, nós vemos assim o quanto é sério a Bíblia Sagrada, que ela já foi estudada por racionalistas, por tantos cientistas, tantas autoridades, e todos eles autenticam a Bíblia. Ela é autêntica, ela é maravilhosa, né? Então, isso nos dá muita firmeza, muita alegria por saber que o que nos dirige é o Espírito Santo, e quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Foram homens, claro, mas inspirados, iluminados pela força divina. O Deus que cria todas as coisas cria a palavra, a Sagrada Escritura também. E dá sabedoria à igreja para saber quais livros eram sagrados. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso. Vamos pegar agora, então, o capítulo 78, que diz assim:
Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Através da tradição, a Igreja, em sua doutrina, seu ensinamento, doutrina e ensinamento, através da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto. Por que culto? Nós cultuamos a Deus, nós adoramos a Deus. A Santa Missa é nosso culto de adoração. Quando depois da Santa Missa nós ficamos para fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, culto de adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Então, através da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo que ela é, tudo que ela crê. Essa é a fé da Igreja. Você não pode inventar a tua fé. Você não pode querer que a Igreja acredite em Deus do jeito que você quer que ela acredite. Meu filho, quem sou eu? Quem é você? Que revelação divina que você teve? Não, a Igreja recebe a revelação divina. Sabe, muitos católicos hoje estão procurando, católicos não, muitas pessoas hoje estão procurando uma igreja que a agrade. Eu fui lá, eu vou sair da Igreja Católica porque eu não concordo com isso. Aí começa a procurar um lugar de espiritualidade que a agrade. O que é isso? Aonde estamos? A hora que você começar a procurar uma igreja que te agrade, está tudo errado. Você precisa se rever. Deus não é esse quadradinho que você está achando que ele é, não, minha filha. Ele vem do céu e funda uma igreja para a nossa salvação, para a sua salvação. Ele te ama, ele não quer que você viva na mentira, ele quer que você esteja na verdade. Viu? É muito sério tudo isso, não é? Então aqui continua. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja crente e orando. Igreja crente, nós cremos, nós somos a igreja. Vocês têm que entender que igreja cristã é uma igreja que acredita, que professa a sua fé, ela é crente, nós somos os crentes, entendeu? Crente e orante, nós somos uma igreja que ora. Quando aqui diz o ensinamento dos santos padres, o que é isso? É a patrística da igreja. Ela vai do século I ao século VIII, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no meu livro para ler corretamente para vocês, né? A patrística é assim. Os escritos dos santos padres, aqueles que contribuíram decididamente para a formação correta da doutrina católica. Os santos padres, eles nos ensinaram sobre a Santíssima Trindade, sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja, sobre os sacramentos, sobre a graça, vários assuntos, né? Eles vão desde o tempo dos apóstolos, né? Os apóstolos, os 12 apóstolos. Olha agora essa imagem que você vai ver ali, né? Olha os 12 apóstolos, Jesus no centro, os 12 apóstolos ensinando a doutrina, ensinando o que eles ouviram de Jesus, né? Então, essa época da patrística vai desde os apóstolos até São Gregório Magno, no ano 604, no Ocidente, e até São João Damasceno, no ano 749, no Oriente. Né? Então, o que é isso? Esses padres, essa patrística, eles formaram a doutrina cristã, a doutrina católica. Até o ano 1500, meu irmão, minha irmã, não existia outra igreja. É a igreja crente, é a igreja católica, entendeu? Não tinha outra. E esses padres, em todos esses séculos, foram nos dando formação de doutrina. São doutores da igreja, são padres da igreja. Pelo amor de Deus, está na hora de não brincarmos mais com o cristianismo, com espiritualidade. Como é que eu posso não concordar com a espiritualidade da minha igreja e procurar outra? E eu procurar outra ainda que me agrade? Pelo amor de Deus, sabe? Está na hora de nós amarmos Jesus de todo o nosso coração, conhecermos a doutrina.
né? Então, a Sagrada Tradição vai se compondo de tudo isso, dos ensinamentos, que esses doutores, esses padres, a patrística e todos os outros foram nos dando de ensinamento da Igreja. O magistério se apoia em cima de tudo isso para formar para nós o quê? Um catecismo, um ensinamento oficial da Igreja. E como eu já mostrei para vocês, né? Aí a Igreja se reúne em concílios. O nosso último concílio, o Concílio Vaticano II, olha aqui a riqueza da Igreja. Então, é muito sério ser igreja, meu irmão, minha irmã. Vamos começar a tomar consciência. Eu faço parte de um corpo místico de Cristo. Estou submisso à cabeça desse corpo que é Jesus. Amém? Então, vamos ficar por aqui, continuamos o nosso próximo encontro, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.